Bom, na derivada direcional, nós tivemos 3 aulas, certo? Para exatamente ter uma visão sobre o que é esse assunto. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando você estuda direitinho, né, e tem uma visão sobre o assunto, quando você muda o enunciado, né, não tem problema, você vai resolver o problema. O que é diferente, quando você memoriza fórmulas e aplica as fórmulas, né, cegamente. Aí você resolve um problema, memoriza um problema, quando você muda o enunciado, é um desastre. Eu só queria chamar a atenção a diferença na literatura inglesa, né, e o que nós que vocês aprendem aqui no país. Olha só, nos Estados Unidos, onde eu estudei, né, passei 5 anos lá, né, no meu curso PhD, quando você fala, depois eu vou apagar aqui, né, você dá um vetor, por exemplo, vetor F. Lá você define um vetor por 2 características, né? Intensity and direction. Quando você fala direction, né, repara, ele já pressupõe o suporte e o sentido. Então você fala assim, ó, in this direction, tá? Positivo ou negativo depende da sua orientação, né? Então, é importante saber isso aqui. E tudo isso aqui, né, ele é retirado, né, da literatura inglesa, certo? Isso aqui é nos Estados Unidos. Aqui é o meu vetor F. Aqui, eu não sei, inventaram, né? Eu tenho o vetor F. Ele é caracterizado por uma intensidade, né? Intensidade, ou módulo, né? Direção e sentido. Para nós, a direção, né, é o suporte do vetor e o sentido é a orientação, certo? Na literatura inglesa, esses dois aqui, ó, né, eles são reunidos numa só, certo? É a direção. É só para alertar, quando você fala derivada direcional, lá não tem, né, sentido do vetor. Quando você fala direction, né, já deu o suporte, já deu o sentido do vetor, né? Aqui não. Né? Que eu falo sempre, inclusive para a garotada, né, de ensino médio, né? Onde você vai? Ah, eu vou nessa direção. Espera aí, aqui no Brasil, né, essa direção você pode ir para lá ou para cá. Né? Você fala, eu vou nesse sentido, né? Nessa direção, nesse sentido. Então, na minha opinião, né, isso aqui, se acrescentar o sentido na direção, eu acho que não faz sentido, na minha opinião. Aqui, né, eu gosto, né, dessa forma aqui. Então, derivada direcional, né, ela está preocupada o assunto, né, com o sinal, né, certo? Se a direção, né, é num sentido ou no outro, né? Então, às vezes o livro, né, ele traduz, né, derivada direcional, você fica perdido na tradução, tá? Então vamos agora, o que nós fizemos, né, repetindo essas 3 aulas, né, foram dados, né, foi dado, né, esse assunto, né, com bastante carinho, né, com ênfase nas passagens óbvias, né, passagens óbvias eu trato, né, como se fosse o foco, o assunto foco, para mim, tá? Aí você domina, tá? Agora, nessa 4ª aula, né, nós colocamos a mesa, né, colocamos a comida, né, e agora nós vamos comer, certo? Que é exatamente os exercícios, tá? Então vamos pegar esse primeiro exercício aqui. Outro detalhe também, né, como eu venho falando, tá? Eu, na semana passada, né, hoje é dia 14, né? Na semana passada,
eu recebi de um grande amigo meu, né, dizendo o seguinte: professor, o senhor tem mais de 131 mil views, né? Devia, né, solicitar aos alunos que veem seus vídeos, né, são mais de 800 vídeos, né, para dar um gostei, compartilhar, comentar, né, para o seu canal, né, que é Carlos Thompson, né, fortalecer o seu canal. Então agora eu estou pedindo, todos fazem isso, todos pedem, né, eu nunca pedi, certo? Então a partir da semana passada, né, eu comecei a pedir, tá, para fortalecer o canal. Tudo bem. Então vamos lá. 1A. Calcular a derivada direcional da função ao longo da curva R de lambda E elevado a lambda I, 2 lambda mais 1 J menos cosseno lambda mais K, no ponto em que lambda é igual a zero. Item B. Analisar o sinal da derivada direcional. Na realidade aqui, né, eu vou analisar na língua portuguesa, né, o sentido. Tá? Eles nem falam em sentido. Tá? E determinar a direção e o valor máximo da derivada direcional nesse problema. Aqui é aquele caso, né, que nós iniciamos nas aulas 1 e 2, né, principalmente na aula 2, né, em que eu vou trabalhar com a curva. Certo? Então, eu tenho aqui uma curva no espaço, né, dado por R de lambda, que é meu R de lambda. Ele vai caminhando por aqui. Vamos falar em graus de liberdade? Vamos. Ó, aqui eu tenho 4 variáveis, né? O φ, o x, o y e o z. Então, eu tenho, né, a liberdade 3 nessa função. Aqui o R é variável e o lambda é variável. Aqui eu tenho 2 variáveis, né, e uma equação. Então o grau de liberdade é 1. Realmente, né? Eu vou dando valor de lambda, né, e vou achando meu R. Tá? É isso que é um grau de liberdade. Aqui eu tenho 3 graus de liberdade, né? Eu tenho um ponto, né, x, y, z, naquele ponto eu tenho minha função φ. E eu sempre falo para vocês que é fácil de você enxergar, né? Aqui é como se fosse a temperatura, função do ponto. Certo? Você chega num lugar aquecido, né, em que a temperatura não é uniforme, né? Aí você vai num ponto daquele espaço, tem uma temperatura. Vai em outro ponto, tem a temperatura. Você sente, né? Então, aqui, né, eu tenho x, y, z, né? X, y e z. Agora eu quero pegar esse ponto P aqui, ó, né? Ora, aqui é minha curva C. Basta eu dar um valor de lambda, eu tenho meu R. Opa! Ele fala, ó, eu quero o ponto onde lambda é igual a zero. Não tem problema. Então meu R de zero é igual, ó, aqui é meu x, tá vendo aqui, ó. Isso aqui são coordenadas cartesianas. Aqui, vou até colocar vermelho, certo? Para caracterizar bem. Isso aqui, ó, é meu x, né? Aqui é meu y e aqui é meu z, né? Isso aqui vai ser E elevado a zero, né? Vai dar 1. Então eu coloco o i aqui, ó. Aqui, para lambda igual a zero, né? Aqui eu vou ter 1 também. Mais j. E para lambda igual a zero, cosseno de zero é 1. Aqui vai dar menos k. Esse é meu R em lambda igual a zero. Tá? É I mais j menos k. Tá bem claro isso aí? Daqui, lembre sempre o seguinte, o que eu quero? Eu quero a derivada direcional. Né? O que eu quero, até vou apagar aqui, né, para nós termos espaço. Né? Vamos ver o que eu quero, meu item A. Então vamos organizar direitinho isso aqui. Ó. Item A, solução, tá? Solução.
Item A, eu quero, no caso, né, dφ sobre ds, né, que é igual a nabla φ escalar dr sobre ds. Olha que é importante, tá? Ó. ds é o tamanho do dr. Só que eu quero calcular no ponto, tá vendo aqui, ó? Então, no ponto, né? Eu até posso colocar assim, ó, lambda igual a zero, né? Eu tenho ponto. Aqui o nabla φ em lambda igual a zero, certo? E aqui dr sobre ds, né? Aqui é meu famoso versor tangente unitário. Já falamos muito sobre isso. Então eu estou caminhando, ó. Aqui, né? Eu já posso calcular, né, o meu vetor, né, unitário. Cuidado, gente. Cuidado. Eu sei que é óbvio, né? É óbvio. Olha só. Imagine, esquece agora o que eu estou falando. Imagine que eu tenho a seguinte função. Y igual a f de x igual a x3. Eu quero achar o f' de x em x igual a 2. Olha a inocência, hein? Se você colocar o 2 aqui e achar a derivada, vai dar sempre zero, é evidente. Então você tem que derivar primeiro, ó. Derivar primeiro, isso aqui vai dar 3x ao quadrado. Em x igual a 2 vai dar 3 vezes 2 ao quadrado. Então é igual a 12. Cuidado com isso aqui, tá? Aqui, né, eu quero achar o vetor tangente no ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui é meu vetor posição, né? Então, aqui é para ter meu... Vou apagar aqui, ó. Aqui meu ponto P, em coordenadas cartesianas, vai ser meu x, meu y e meu z. Esse é meu ponto aqui, né? É o ponto, né, onde eu tenho o vetor posição. Isso que eu estou analisando o ponto ali. Tá? Cuidado aqui agora. Eu posso apagar isso aqui, ó. Posso apagar. Agora eu quero a derivada do vetor posição no ponto. Aqui, ó, é no ponto. Aqui, ó, é meu t, né, de lambda igual a zero. Tudo em lambda igual a zero, certo? Para ficar bem claro. Que é a mesma coisa, né, que o ponto 1 e menos 1. Tá? Isso aí atrapalha um pouco a visão do aluno. Então vamos lá. Então, dr. Olha só, eu tenho que olhar para cá, ó. Tá claro? Então aqui eu tenho que o meu dr vai ser, no caso, né? Eu vou derivar, vou achar a diferencial, né, do E lambda. Bom, a diferencial de E elevado a x é E elevado a x, né? Então isso aqui eu vou ter, ó, E elevado a lambda, d lambda, certo? E mais, aqui, ó, vou derivar aqui o j, né? Certo? A derivada de 2 lambda é 2, né? Mais 2 d lambda j. Mas aqui, ó, derivada do cosseno é menos seno, com menos, né? Dá mais seno de lambda k. Certo? Então, observa só. Eu quero achar meu dr em lambda igual a zero. Certo? Lambda igual a zero, o que eu vou ter? Ó, aqui E elevado a zero dá 1. Então, ó, dr em lambda igual a zero.
igual. Aqui vai ter E elevado a zero dá 1, né? Então eu vou ter aqui, ó, d lambda I. No caso, né? Aqui, 2 d lambda J mais derivada, no caso, né? Aqui eu já achei a derivada, tá? Para lambda igual a zero, né? Eu vou ter seno de 0k. Certo? Então, meu DR eu posso apagar aqui. Olha, meu objetivo aqui é esse, né? Então, já sei que eu vou calcular, certo? Vou guardar a função, né? Que é a única que ainda não tenho ainda, que eu não trabalhei, certo? Então, escrever x2, yz3 para cá. Tá? Φ igual x2, yz3. Vou guardar ela ali. Então, vou passar aqui, ó, meu dr, em lambda igual a zero, nós temos d lambda I mais aqui, né, 2d lambda, 2d lambda J mais zero, né? Seno de zero é zero, certo? Então mais 0k, tá? Então esse aqui é meu dr, certo? Agora, eu quero, né, dr sobre ds, tá claro? ds, isso aqui é importante, ó. Olha que interessante, olha como é que é fácil, ó. ds, né, o módulo de dr. Então eu posso escrever assim, ó, olha só, ds igual a raiz quadrada de dr escalar dr, né? Tá? Porque ds é o quadrado, né? ds é o quadrado e dr escalar dr. Estão lembrados daquele vetor A? Né? A ao quadrado é A escalar A, né? Porque vai dar o cosseno de zero. O A é raiz quadrada de A escalar A. Apaga o A e bota dr, né? Então aqui eu tenho isso aqui. Né? Então eu vou achar o produto escalar, né, desse aqui, ó. Vou deixar ali. Né? Depois eu quero analisar o sinal da derivada direcional, certo? Então guardem bem isso aqui, né, que é o item B. Tá? Depois que eu achar, eu quero analisar o sinal. Então vamos lá. Ó, produto escalar desse vetor com esse vetor. Tá? Então vou ter aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ds ao quadrado, né, que é dr escalar dr, né? Por quê, professor? Ó, esse produto escalar vai ser tamanho desse, ds, tamanho desse, ds, pelo cosseno de zero, né? Porque o vetor, o ângulo entre eles é zero, que dá 1. Né? Então aqui é ds ao quadrado. Então, ó, vou achar d lambda I, bem direitinho, ó, mais 2 d lambda J escalar d lambda I mais 2 d lambda J. É muito fácil, ó. O I vai escalar com I vai dar 1. Então aqui eu vou ter, ó, d lambda ao quadrado. Aqui é o escalar, hein? Não tem vetor aqui. O I pega o J, dá 0. Agora vamos passar para isso aqui, ó. 2d lambda J. Né? Escalar I dá 0. 2d lambda J escalar J vai dar mais 4, né? 2 vezes 2, 4. D lambda ao quadrado. Eu gosto de colocar aqui entre parênteses, né? Eu gosto mais. Tá bem claro isso aqui? Porque J escalar J dá 1, né? 2D lambda dá isso aqui. Tá? Então, o que eu tenho? Eu já tenho meu valor de ds. Né? Eu coloco d lambda ao quadrado em evidência, certo? Vai ser 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4. Tá? Vai ser raiz de 5, né? Certo? Então, meu ds, tá? Aqui o C, né, determinar o valor máximo. Tá? Olha só.
Vamos chegando, vamos chegando. Tá tudo organizadinho, tudo direitinho, certo? Né? Então vamos lá. ds ao quadrado, vou colocar o d lambda ao quadrado ali, d lambda ao quadrado, que multiplica 1 mais 4, certo? Então, meu ds vai ser, isso aqui é um produto, né? Raiz quadrada de d lambda é d lambda, né? E aqui vai ser 5, né? Então vai ser raiz de 5 d lambda. Esse é meu ds. Claro? Opa, então eu posso achar, né? Meu dr sobre ds. Agora é meu vetor, né? Certo? Para entrar aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. Tudo organizado. Ó. P é 1 e menos 1, tá? Então vou colocar aqui meu P. Tá? Meu P vai ser 1 e menos 1, tá? Para usar depois. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui meu dr sobre ds igual, né? Eu vou dividir o meu dr, né? Certo? Olha só, quem foi o meu dr, né? No caso, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou dividir o meu dr. Quem é meu dr? D lambda I mais 2 d lambda j mais 0k, né? Divididos, né, por ds, que é igual a raiz de 5 d lambda. Opa! Isso aqui, ó, é o vetor dividido pelo tamanho. Então, o meu t vai ser igual, né, que é meu t, ó. Vai ser igual, ó, aqui eu coloco d lambda em evidência, né, cancelo aqui e aqui, né, e aqui, né. Então vai ser I mais 2J sobre raiz de 5. Professor, me mostra rapidamente que esse T aqui é unitário. Né? Porque você está resolvendo, eu estou resolvendo o problema, né? De cabeça, não estou com o papelzinho na mão, né? Eu posso me enganar. Ah, é? Vamos ver. Cheque. T, escalar T, tem que ser igual a 1. Tem que ser. Ele unitário, o produto escalar dele tem que dar 1. Né? E escalar I dá 1. Né? Qualquer vetor unitário, produto escalar por ele tem que... Vamos ver, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, meu T, né? Que é o I mais 2J sobre raiz de 5, escalar ele mesmo, né? I mais 2J sobre raiz de 5. Raiz de 5 pela raiz de 5 vai dar 5 aqui embaixo, né? Aqui, ó, I escalar I dá 1. I escalar 2J dá 0. Agora para ele. 2J escalar I dá 0. Eles são ortogonais. 2J escalar 2J dá 4, né? Então isso aqui é igual a 5 sobre 5 igual a 1. Então eu garanto que esse meu vetor tangente aqui, que eu calculei, o tamanho dele é 1. É isso que eu quero. Tá? Porque a derivada direcional implica que esse vetor aqui, ó, é unitário. Tá bom? Então, eu preciso, né, do meu dr sobre ds. Eu preciso do meu t. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos guardando aqui, ó. Aqui é o nosso armário. Ó, posso apagar aqui, né? Ó. Isso aqui é nosso armário. Tudo direitinho, tudo na sequência. Faz o seguinte, né? Depois do exercício, né?
Tenta resolver por vocês mesmos, tá? Tá tudo gravado, certo? Então, ó, vamos partir para aqui, ó. dr sobre ds, né, que é meu t, eu vou guardar aqui, ó. T igual, já vimos que ele é unitário, né? I mais 2j sobre raiz de 5. Ele é tangente à curva dada, naquele ponto. Tá? Então, vou apagar aqui. Já tem meu t, certo? Olha só. Agora, eu vou partir, né, no ponto para a minha função dada. Certo? A minha função dada. Qual é a minha função dada? Eu preciso entrar aqui para achar a derivada direcional. Certo? Então, olha, meu nabla φ vai ser igual, olha lá, é meu vetor, ó. D-ROM de φ, D-ROM de x, i, mais D-ROM de φ, D-ROM de yj, mais D-ROM de φ, D-ROM de z, tá. Opa, derivada parcial aqui, né? x2, y, z3. O y e o z3 são tidos como constantes. Né? Estou derivando parcialmente em relação a x, né? Então vai ser 2x, y, z3. 2x, y, z3, i. Mais, vou escrever aqui, depois eu apago. Mais, vou colocar aqui, ó. Mais, agora vou derivar em relação a y, né? O x2 e o z3 são constantes. Então eu vou ter mais x2, z3, j. Mais, agora eu vou derivar, ó, φ em relação a z. Né? Aqui é z3, então vai dar 3 x2y, z2. Claro? Então isso aqui é o meu, eu tinha esse parênteses aqui. Então, eu vou ter que meu nabla φ, atenção, no ponto onde lambda é igual a 0, que nós achamos no ponto 1, 1 e menos 1, tá aqui, ó. Igual, então vamos lá, 2, 1 vezes 1, menos 1 ao cubo, i, né? Só olhar, né? O x é 1, y é 1 e o z é menos 1, certo? Mais, tá? Agora aqui, ó, 1 ao quadrado, z ao cubo, menos 1 ao cubo, j, mais 3, 1 ao quadrado, vezes 1, certo? Vezes menos 1 ao quadrado. Opa! Então, meu nabla φ, no ponto P, né? Então eu vou colocar assim, para não escrever 1 e menos 1. Vai ser igual, agora eu só conto, ó. 2 vezes, aqui é menos 1, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então aqui vai dar menos 2 e... Aqui, ó, aqui é menos 1 também, né? Porque z é o cubo, né? Aqui, ó. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1, né? Menos j. Aqui também, ó, menos 1 ao quadrado é positivo. Então, isso aqui é positivo, né? Mais 3k. Esse é o meu valor de nabla φ no ponto P. Gente, eu já estou preparado para achar a derivada direcional, pô. Certo? Eu tenho meu t, né? Vou apagar o nabla φ, né? E escrever esse vetor aqui, ó. Olha só como tudo é simples, ó. Muito simples. Então, meu nabla φ igual, repassar, tem um número, tá vendo? Menos 2i, menos j, mais 3k. Pronto. Agora, eu vou achar, né, o produto escalar, né? Certo? Que é o item A. Tá? Vou apagar isso tudo aqui, ó. Que agora ficou muito fácil, né?
eu tenho o dr sobre ds, que é meu t, e tem meu nabla-φ, né? Vamos achar o produto escalar, né? Ó, nabla-φ, coloquei aqui. O t, eu coloquei aqui. Eu só separei a fração, né? Os numeradores. I sobre raiz de 5, né? 2j sobre raiz de 5. Então vamos lá. Então, ó, dφ sobre ds igual. Aqui, ó. I escalar I dá 1, né? Então aqui vai ser menos 2 sobre raiz de 5. É o número, hein? Grandeza escalar. Produto escalar de dois vetores é uma grandeza escalar. É um número, ó. Estou obtendo aqui, ó. I escalar j dá 0. Vamos partir para esse, ó. Menos j escalar I dá 0. Faz sempre assim, tá? Com toda calma, ó. Menos j escalar j dá menos 1. Certo? Então aqui eu vou ter menos 2 sobre raiz de 5. Certo? E aqui, ó, o K, né? Não tem o K lá, porque esse versor, né? Que o tamanho dele é 1, né? Ele está no plano. Tudo bem, poderia estar no espaço, né? Acidentalmente, né? Aqui eu tenho 0K. Acidentalmente esse problema, né? Então aqui vai dar menos 4, né? Sobre raiz de 5. Se quiser racionalizar, né? Aqui vai dar menos 4 raiz de 5 sobre 5. Certo? Eu sempre gosto, sempre, né, que vocês enxerguem assim, a matemática na aplicação. Repara só. Suponha, né, que φ seja a temperatura. Variação de... Vamos supor, temperatura em graus Kelvin ou graus centígrados, né? Variação de temperatura, a unidade é temperatura, né? Que o exemplo que eu falo sempre, né? Se eu tenho arroz, variação de arroz não pode ser feijão, tem que ser arroz. Então, se φ for temperatura, o numerador, a dimensão nele, a dimensional, é a temperatura. ds é comprimento, né? Então, a derivada dimensional tem a dimensão da unidade do denominador sobre comprimento. Tá claro? Então, ó, agora o item B, né, que eu apaguei aqui, analisar o sinal. Eu obtive, né, a direção. Eu nem vou falar em sentido, tá? Vou usar até... Ou então podia falar assim, né? Ó, a variação de φ, né, a variação da temperatura, né, ela, em relação a ds, né, ela tem sinal contrário, né? Então o que acontece? Quando eu aumento o ds, né, a temperatura cai, né? Porque se isso aqui é negativo, né, o dφ tem sinal contrário a ds, certo? Então, se eu aumento ds, né, a temperatura cai, né? Porque se aumenta aqui é positivo e ali é negativo, certo? E se eu não me engano, certo? O item C, eu verificar qual é a direção, né, em que eu tenho o maior dφ sobre ds. Isso aqui é o item B que eu analisei o sinal, né? Se fosse positivo, né, φ cresce com S. Como é negativo, φ decresce com S, né? Agora vamos ver o seguinte, o item C, né? Qual a direção, né? Muito fácil, olha só. O que eu tenho? dφ sobre ds é igual, no ponto é nabla-φ escalar t, né? Isso aqui no ponto. Só posso calcular isso aqui no ponto, tá? Até vou colocar aqui bem, né? No ponto 1 e menos 1. Em outro ponto pode acontecer outra coisa, certo? O sinal pode ser o sinal dφ do S pode ser positivo, pode ser 0, se é uma relação negativa, tá? Agora eu vou ver o seguinte, olha só, eu vou expandir isso aqui. Não estou alterando nada. Definição de produto escalar, né?
módulo de nabla φ, vezes o módulo de t, vezes o cosseno de θ. Né? Certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, é a mesma. Tá? Isso aqui é o tamanho de nabla φ. Sempre o tamanho, né, do vetor t, o tamanho dele é 1. Sempre é 1. Gente, ó, eu vejo em livros, né, em vídeos, né, as pessoas colocarem uma seta no nabla. Certo? O nabla é um operador vetorial, ponto. Você não precisa colocar vetor, né? É redundante, não precisa colocar. Tá? Aqui o t precisa, tá? Porque a letra t pode ser um escalar. Né? Coincidência é um escalar, né? Porque o módulo, né, tirando a seta, né, você poderia colocar assim, ó, nabla φ, né, módulo, né, vezes t, né, cosseno θ, né? Eu posso colocar assim, né? É o que eu combinei, né? O vetor pode ser escrito assim, com módulo, ou tirando a seta, colocando o t ali, né? Que vai valer 1, né? Então aqui é igual a nabla φ cosseno θ. Tamanho de nabla φ. Olha como é que é muito fácil. Sempre eu falo, produto escalar possui sinal. Né? Ó, início de produto escalar. A escalar B igual a AB cosseno de θ. O A é sempre positivo ou nulo. O B é sempre positivo ou nulo. Quem dá o sinal é o ângulo. É o ângulo. Tá? Por exemplo, se esse ângulo for de 90 graus, o dφ sobre ds é 0, né? Certo? Se esse ângulo for de 45, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer direitinho aqui. Isso aqui nós já resolvemos. Tá? Só vou deixar o nabla φ aqui. Tá? Olha só. Falando bastante mesmo, tem que falar muito, tá? Muito. Repetir, entendeu? Então olha só. Para o aluno achar a aula fácil, tá? Olha só, eu tenho meu espaço, né? Aqui, ó. Meu R3. Aqui eu tenho um ponto, tá? Eu não marquei 1, 1 e menos 1. Marquei aqui, para mim é 1, 1 e menos 1. Pronto, aqui é o ponto P. Aqui eu tenho o gradiente. E aqui eu tenho a curva, né? Certo? Onde eu tenho aqui, ó. Não é paralelo não, então eu vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui eu tenho meu vetor T, tá? A curva, né, é tangente aqui, ó. Tá? Não interessa, aqui é meu θ. Genericamente. Olha só, vou desenhar a figura mais agradável para vocês enxergarem. Eu enxerguei, tá? Mas vou colocar aqui, ó, para ficar mais agradável. Ó. A figura é para ajudar, né? A figura não é para complicar, ó. Aqui eu tenho meu nabla φ, né? E aqui eu tenho meu t. Até exagerei de propósito. Aqui, o tamanho dele é 1, tá? Olha só. E aqui é meu ângulo θ. Então, no caso, né? Quando eu desenvolvo aqui, né? Repara, o tamanho de t some. Né? Ele não some, é multiplicado por 1. Esse é meu resultado do dφ sobre ds. Né? E ele vai variar de acordo com o cosseno. Né? E nós sabemos, né, que a função cosseno, né, certo? De 0 a π, né? Certo? Aqui é 0. Né? Aqui é π sobre 2, né? 90 graus. Né? Aqui é 0. Aqui é 180, vou colocar aqui, 180. 180 está aqui, tá? E aí vai. Então, o cosseno de 0 é 1. Tá? Repara, eu estou buscando, né? Coitado, o nabla φ está ali, a curva está ali. Eu estou buscando a direção, certo? Onde eu tenho dφ sobre ds máximo.
Olha, dφ sobre ds máximo, dφ sobre ds máximo, vai ser quando o cosseno tiver o maior valor dele, né? Que é 1, né? Certo? Ou 0, né? Ou 2π, né? Tanto faz, ou 360 graus, né? Esse é o valor máximo dele, ele varia com cosseno, não é? Então, esse aqui vai ser máximo quando θ for igual a 0, certo? Então, repara, para θ igual a 0, isso aqui vai ser o módulo de nabla-φ. Até vou colocar aqui, ó, cosseno de 0 graus, que é igual ao nabla-φ. Né? Porque isso aqui vai ser 1. Ora, gente, então eu vou buscar, né, o tamanho do nabla-φ. Esse valor é o meu dφ sobre ds máximo. Acabou. Não é muito fácil o item C? Então, ó, vou guardar o nabla-φ ali, que eu preciso dele, para resolver o item C. Né? Ó, apago aqui, por exemplo. Né? Ó, já achei. É como se fosse um outro exercício, tá? Um outro exercício, tá? Eu dou o nabla-φ, eu sei que o dφ sobre ds máximo, né? O cosseno é 0, isso é, o nabla-φ ele coincide com o vetor tangente. É isso que nós vamos ver. Nós já vimos, aliás, nós vamos ver. Então vamos lá. Ó. Nabla é um vetor como outro qualquer. Se o nabla-φ tiver, um exemplo, né? Te aborrecendo, chama assim, ó, nabla, chama de A, pronto. Ó. Aí não te aborrece, né? Aí você vem aqui, ó, se aborrecer, né? Ó. Você vem aqui, ó, faz assim, ó, A ao quadrado igual a A escalar A, né? Onde? A igual a raiz quadrada de A escalar A. Meu A não é o nabla-φ? Ah, então vamos lá, ó, tamanho de nabla-φ, né? Que é o A igual a raiz quadrada de nabla-φ escalar nabla-φ. Assim parece complicado, não tem nada de complicado. Tá? Esse aqui é o valor de dφ sobre ds máximo. Então, vamos fazer um produto escalar desse vetor com ele mesmo. Vocês já estão tão vacinados, você pode fazer de cabeça aqui, ó. Esse vetor ao quadrado, né? Certo? Vai ser ele vezes ele. Vou fazer de cabeça, ó. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 3 vezes 3, 9. Pronto, de cabeça. Que é ele vezes ele. E escalaria dá 1, certo? Aquilo tudo. 4 e 1, 5, 9, 12. Então, o tamanho de nabla-φ vai ser raiz de 12. Raiz de 12. Seu valor máximo. Não existe valor maior do que esse. Porque não existe maior do que cosseno de 0, que é o máximo valor que tem. Então você achou o item C. Foi fácil, gente? Muito fácil. Olha só, isso aqui, lembre-me, aulas 1, 2, 3. Aula 3 eu faço um escarcéu, certo? Né? Ao não trabalhar com vetor tangente. Né? Na aula 3, né? Eu pego uma direção qualquer, que eu chamei de V, certo? Aí eu obtive o quê? Mesma coisa, certo? Eu vou apagar agora, nós temos a resposta dos 3 itens, né? Olha só, na aula 3, né, que eu vou passar exercício sobre ele, certo? Sobre a aula, né? Sobre ela, né? dφ sobre ds, é a mesma coisa, ó. Nabla-φ, escalar. Aqui não é o vetor tangente mais, porque eu não estou dando a curva, certo? Aqui o meu vetor que eu chamei de EV, que é exatamente EV, é a direção dada sobre o tamanho dela. Né? Nesse caso, V é dado.
ou construído. Como? Se eu der 2 pontos. Ou eu dou V, divido pelo tamanho dele, eu sei calcular o tamanho do vetor, para o produto escalar, né? Ou eu dou, se eu der 2 pontos, eu acho o vetor direitinho, né? Por 2 pontos, que é meu vetor V. Eu acho o V indiretamente. Isso foi falado na aula 3 à vontade. Nós estamos agora, né? Com a mesa, né? Estamos degustando a nossa comida de forma fácil, né? Esse exercício já é o exercício, né, que nós mostramos, né, a teoria na aula 3. Né? Por quê? Aqui não tem curva nenhuma. Tá? Não tem curva nenhuma. Então não tem vetor tangente à curva, não tem nada aqui. Ó. Eu quero achar, em vez de escrever o enunciado, né, eu vou ler para vocês. Eu quero achar, né, a derivada direcional, está aqui. A minha função dada é uma função f, né, função do ponto. Né? Aqui, só que aqui eu estou dando ponto, ó, no ponto 1, 2 e menos 1. Né? Na direção de P para quê? Na língua portuguesa, aqui seria no sentido de P para quê? Tá? Como eu estudei nos Estados Unidos, entendeu? E tal, né, eu vou adotar, né, a nomenclatura americana. Tá? Então essa direção aqui, eu colocaria no sentido de P para quê? O P é dado, né? E aqui eu dei o ponto Q, certo? Item A, eu quero achar, né? No caso, aqui seria na realidade o item A. Tá? Então eu vou colocar aqui, né? Aqui meu item A. A segunda questão, aqui é o item A. E aqui é o item B, pronto. O item A é achar dφ sobre ds. O item B, eu quero achar o valor máximo dele. Que é exatamente o que nós fizemos na aula anterior. Né? No exercício anterior, não é na aula anterior, no exercício anterior. E eu quero a respectiva direção. Quer dizer, eu quero, né, o vetor onde acontece essa variação máxima. Né? Novamente, domínio da teoria domina esse problema. Certo? O que nós temos aqui? Né? Ó, item A. Ó. Dφ, no caso é df, tá? Ó, df. Ó. Minha função não é φ, minha função é f. Né? Sobre ds vai ser igual a divergência, no caso, né? O gradiente de f, eu boto a seta aqui, mas não boto no nabla. Tá? Nabla φ, né? Escalar, né? Agora aqui, ó, EV. Geralmente os livros chamam esse unitário de U, tá? Aqui eu gosto de V para mostrar, né, que é o unitário relativo ao vetor V. Tá? Primeira providência, vamos achar esse unitário aqui. Né? O que nós fizemos? Né? Primeiro, então, vamos lá. Cálculo do versor, que é o vetor com módulo 1, né? É V. Certo? Então vamos lá. Como é que eu calculo o vetor EV? Certo? É V igual ao vetor V dividido pelo tamanho dele. Só que aqui é importante vocês enxergarem isso aqui, ó. Importante enxergar aqui, ó. Aqui eu tenho meu ponto P e aqui eu tenho meu ponto Q. Certo? Repara, a direção, quer dizer, o sentido, né? É esse aqui. Certo? Mesma coisa, esse meu PQ, em vez de ser AB, é PQ. Tá? Então meu V e meu vetor PQ. Tá? Então esse aqui é o final menos o inicial. Eu posso fazer de cabeça, tá? Que nós já fizemos, tá? Então olha só, meu V, né, é meu vetor PQ, ele está dizendo, né, é de P para Q, né? Ele está dizendo, na nossa linguagem português, né, ele está dando sentido. Se ele falar de Q para P, seria o contrário, né? Isso aqui vai ser, né, o RQ, né, menos RP, né? É o final menos o inicial, né? É só vocês, né, aquele que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, ó, meu RP, eu deduzi isso aqui, tá?
E esse aqui é meu RQ, né? Ó. Olha atenção, esse vetor mais esse me dá minha resultante, né? Então, ó, RP mais PQ igual a RQ, né? Então, PQ, nós fizemos, vai ser o final menos o R inicial. Tá? Eu faço de cabeça. Ó, esse aqui não é o final? Esse aqui não é inicial? Então, ó, 3 menos 1. Então, eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui vai ser igual. Já coloco aqui, ó. Vírgula aqui, vírgula aqui. Ó, faço de cabeça, ó. 3 menos 1 dá 2. Atenção aqui, ó. Menos 1, menos 2. Menos 3. Aqui, 5, no caso, né? 5, cuidado aqui, hein? 5 menos 1. Vai dar 6. Certo? Então aqui é meu vetor V, né? Vai ser 2i menos 3j mais 6k, né? Eu posso até abrir isso aqui, né? Posso escrever assim, ó. Isso aqui corresponde a 2i menos 3j mais 6k. Esse é meu vetor V. Eu preciso do EV. O que eu vou fazer? Dividir esse vetor, né, pelo tamanho dele. O tamanho eu sei calcular até de cabeça agora. Tá? Então vamos. Então, meu unitário EV vai ser dado pelo vetor V sobre o módulo do vetor V. Isso aqui é igual a V sobre raiz de V escalar V. Que vai ser V, né? Muito fácil, ó. Produto escalar de V com V, né? Você eleva ao quadrado aqui, né? E escalar I, né? Dá 1, né? Então aqui eu vou ter raiz de 4 mais menos 3 ao quadrado é 9, mais 6 ao quadrado, 36. Né? Então aqui vai ser o vetor V dividido por raiz de 49, né? Aqui 4 mais 9, 13, com 36, 49, vai ser V sobre 7. Pronto. E, professor, é muito fácil. Então, ó, meu unitário, que eu preciso aqui, ó, vai ser igual, agora eu vou separar, ó, 2 sobre 7i menos 3 sobre 7j mais 6 sobre 7k. Professor, vamos mostrar, talvez tenha algum erro, né, de cálculo, por que o tamanho de EV é 1, por que ele é unitário? Então vamos lá. Eu quero mostrar, né, que o tamanho de EV é igual, então eu vou colocar aqui, ó, é igual a 1. Certo? Então eu vou pegar meu EV, né, que vai ser raiz quadrada, né, de EV escalar EV, né? Assim que eu acho o tamanho, né? Então eu vou apagar aqui, né? Ainda não sei se é 1, né? Isso aqui vai ser raiz quadrada. EV, né? Olha só, EV escalar EV. Então vai ser 2/7 ao quadrado, né? Vai dar 4 sobre 49, mais, já faço de cabeça, ó, menos 3/7 ao quadrado, 9 sobre 49, mais 6/7 ao quadrado, né? 36 sobre 49, que é igual a raiz quadrada de 49 sobre 49, né? Certo? 9 mais 4, 13, que é igual a 1. Então eu garanto que o módulo do EV, né, é igual a 1. Certo? Agora, gente, eu preciso do gradiente de F, né? Para achar a derivada direcional, certo? Na direção de V, tá claro? Bom, eu vou apagar aqui, né? Eu tenho meu EV, né? Então vou escrever até aqui, ó.
EV igual, né? 2/7, até vou fazer assim, ó. Tá, 2/7 de I menos 3/7 de J mais, né, 6/7 de K. Já tenho meu EV para cá. Falta o meu WF no ponto. Não posso esquecer isso. Não é o ponto Q, não. O PQ é exatamente, né, a direção que eu quero, tá? Que eu já tenho meu V, né? Então eu vou, não preciso disso aqui, né? Vou achar qual é o valor do meu gradiente de F, tá, no ponto P, tá? Eu já tenho meu EV aqui, tá? Então vamos lá, ó. Olha só. Meu F, né, é lá. Então o gradiente de F, que é o meu vetor, né, igual a d-ROM de F, d-ROM de X, e em coordenadas cartesianas, mais d-ROM de F, d-ROM de YJ, mais d-ROM de F, d-ROM de Z, K. Depois eu substituo o ponto, né? É bom dar ênfase aqui, certo? Isso aqui, ó, é no ponto P, que vai ser o ponto 1, 2 e menos 1. Tá? Então nós vamos calcular. Então vamos achar as derivadas. Repara, meu F, minha função F, né? Aqui tem 4 variáveis, né? X, Y, Z e F. Né? Grau de liberdade é 3, por isso que eu tenho que dar o ponto, tá vendo? Bate tudo com conceito, né? Então, ó, aqui eu tenho 2 parcelas. Eu tenho só x nessa, né? Não tenho nessa, então vai ser fácil ali, né? Derivada de x ao cubo, né, é 3x2, mas tem um 2 aqui. Então, ó, nabla F. Depois eu substituo o ponto, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, a derivada de f em relação a x, né? Então vai ser 6x2y, né? Porque o y é constante quando eu derivo parcialmente em relação a x, né? Aqui, i, né? I. Mas, aqui eu vou colocar assim, ó, porque eu tenho 2 parcelas, já coloco meu j aqui, ó. Então vamos lá. D-ROM de f, D-ROM de y. Eu tenho y aqui, certo? 2x3 é constante, né, em relação a y. Então aqui eu tenho 2x3. Aqui, ó. Aqui eu tenho y, menos a derivada de y2 é 2y. Então vai bater o menos 6 ali, ó. Menos 6 YZ. Certo? Né? Porque a derivada de y2 é 2y. 2 vezes 3, 6, né? Certo? J. Mas aqui eu tenho 2 parcelas, né, em relação a z, mas aqui eu não tenho z. Então é muito fácil, né? Menos 3y2 vai ser constante, né? 3y2k. Porque a derivada em relação a z, né, é 3y2. Agora vamos substituir, né? Então nabla F igual. Aqui, ó, vou colocar 1, no caso, né, 2 e menos 1, certo? Aqui, ó, é meu x, aqui é meu y e aqui é meu z, certo? Então vamos abrir aqui, ó. Aqui x igual a 1, né? Antes de fazer conta, eu vou colocar com calma aqui, tá? O y é 2, ó. Certo? Isso aqui é meu i. Agora vamos pro j. Mais, ó, 2 menos 6 z, né? J. Agora vou só jogando aqui dentro, ó, né? X é 1. 2x ao cubo. Menos, no caso, né? 6yz. 6, o y vale 2, gente, ó. 2. E o z vale menos 1, né? Não esqueça disso, ó. Certo? Vou aumentar aqui para ficar bem claro. Menos 1, certo? Agora vem o meu k, né? Vai ser menos 3, atenção, ó. Quanto vale y? Vale 2, né? Então aqui, ó. 2 ao quadrado k. Só fazer a conta agora, né? Então nabla F,
Não vou repetir não, tá? No ponto 1, 2 menos 1, igual, ó. 6, 1 ao quadrado dá 1. Vezes 2, 12i. Aqui, ó. Mais, aqui vai dar 2, né? 2. Aqui, atenção, ó. Menos com menos dá mais, né? Então aqui vai dar 12. Então eu vou ter 14j. Tá? E aqui vai dar 2 ao quadrado dá 4, né? Menos 12k. Então, eu já tenho meu EV e tenho meu WF, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Já tem meu WF, então eu posso apagar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Eu tenho meu WF no ponto. Olha só fazer o produto escalar, né? Olha como é que é simples, ó. Aqui eu tenho meu WF, né? Então eu vou ter, ó, a derivada direcional df sobre ds igual a WF escalar EV, certo? Então isso aqui vai ser igual, vou colocar o WF aqui e vou colocar meu EV aqui, certo? Então meu WF que eu calculei, né? Eu substituí aqui, né? 12i mais 14j menos 12k. Então eu posso apagar aqui e fazer a conta. Isso vai dar um número, tá? É um número. Então isso aqui é igual, né? df sobre ds igual. Vamos lá. 12 vezes 2 7, porque i escalar i dá 1, né? I escalar j dá 0. I escalar k dá 0. Por isso que eu multiplico 12 por 2 sétimos, né? Então eu vou ter aqui, ó. 24 sobre 7, é um número, tá? Agora aqui, ó, o j, né, pega o i dá 0, o j pega o j dá 1. Então vai ser menos, né? 3 vezes 14, né? 3 vezes 4, 12, 42, menos 42 sétimos, né? Certo? Porque vai ser 4, j escalar j. Dá menos por quê? Porque aqui tem menos. Agora vai ter um outro menos aqui, ó. Que vai ser 12 vezes 6 sétimos, né? Vai ser 72, né? 6 vezes 12 sobre 7, tá? Então aqui vai dar sobre 7. O resultado, evidentemente, vai ser menos, né? Certo? Então é só colocar aqui e fazer a conta, né? 24 menos 42 menos 72. Fazendo essa conta simples, dá menos 90 sobre 7. Agora, preste atenção aqui, tá? O que significa isso? Né? Que o F, né, ele decresce, né? Estão lembrados? Ó, eu tenho o ponto P aqui e tenho o ponto Q aqui. O meu foco é o ponto P, né? Aqui eu tenho o vetor, né? Certo? Certo? Aqui eu estou crescendo S. Tá? Quando eu cresço S, né? Aqui meu S, né? Cresce, né? Então meu ds é positivo, né? Mas a fração é negativa. Então aqui meu F cai com ds, né? Ó, meu F cai quando o S aumenta, né? Porque essa fração aqui, né? Isso aqui tem sinal, né? Ela é negativa, né? Repara, o sinal de df é negativo, né? O ds é positivo, né? Certo? Para essa divisão aqui dá um negativo. Ou o df é positivo, né? Um ds negativo, né? Ele tem sinais contrários, né? Para dar negativo. Repara, quando eu venho daqui para cá, né? No caso, né? O que vai acontecer? Meu ds diminui, né? Certo? Meu df cresce. Tá? Quando eu vou daqui para lá, que é de P para Q, né? Certo? Então aqui, ó, o df sendo negativo, né? Meu F cai, né? Certo? A variação negativa, né? O F cai, né? Variação positiva, o S aumenta. Então, quando o S o nosso sinal aí. Claro? Então, agora, repara só um detalhe. Olha que é importante isso aqui, tá? Então eu tenho meu df sobre ds igual a um valor negativo, tá? Então eu vou colocar aqui, né, as respostas, né? df sobre ds
é um valor negativo. Tá? Então vamos lá. O que quer dizer isso? Olha só. Imagine que eu tenho um ponto aqui, né? Aqui eu tenho meu nabla F. Tá? Meu vetor nabla F. Tá? Para dar negativo, né? O ângulo. Até vou aumentar até o ângulo aqui. Ó. O ângulo tem que ser um ângulo que obtuso, né? Aqui, no caso, né? Vou colocar até meu EV para cá. Certo? Porque, ó, nabla F, escalar EV, deu um número negativo, né? Certo? Significa que o ângulo entre eles, né, é um ângulo obtuso. Né? Isso aqui é igual, né, a df sobre ds e deu um número negativo. Significa, né, que esse produto escalar aqui, ó, quem tem sinal é o cosseno de θ, é o único que tem sinal, né? E ele é negativo, tá? Porque o tamanho de nabla F, né? Agora observa só um fato interessante, eu vou desenhar genericamente, tá? Genericamente, só para você entender. Olha só. Eu tenho, isso nós já fizemos, né? Na propriedade de produto escalar, né? Estão lembrados? Eu tenho um vetor A, nós fizemos isso, tá? E aqui eu tenho um vetor B, tá? Aqui, ó, eu tenho meu vetor EB, unitário, né? Que é o B, né? Dividido pelo tamanho do B. Isso aqui é meu EB. Aqui é meu ângulo θ. Vou fazer o produto escalar, ó. A escalar EB, né? Vai ser o tamanho de A pelo tamanho do EB, né? Aqui é o tamanho de A, pelo tamanho do EB, pelo cosseno de θ. Aqui é meu θ. Ó, o tamanho de EB é 1, né? Então, repara, ó, olha só que interessante, já falei sobre isso. Aqui, ó, é a projeção de A sobre a direção B. Tá claro? Porque B é unitário. Aqui já dá direto. Aqui vai ser A cosseno θ, esse tamanho aqui. Então, como o meu EV é unitário, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Eu tenho o meu vetor nabla F. Vou desenhar um ângulo qualquer, tá? Não vou desenhar θ obtuso, não. Aqui está meu EV. Aqui meu EV. Então, ó, df sobre ds vai ser igual, né, ao módulo de nabla F vezes o módulo de EV pelo cosseno de θ. Sempre, tá? Isso aqui vai ser 1. Então isso aqui é igual ao tamanho de nabla F pelo cosseno de θ. Então repara só um detalhe, ó. Esse valor aqui, ó, a projeção do vetor nabla F sobre a direção aqui, ó, esse valor aqui, ó, é o tamanho do nabla F, né? Certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Nabla F, aqui, até vou colocar para cá para não misturar lá, ó. Nabla F, que é esse vetor, ó, que é o meu vetor nabla F. Ó. Aqui é meu ângulo θ. Quando eu projetar o nabla F na direção do EV, tá vendo aqui, ó? A projeção dele, tá? É o tamanho de nabla F, né? É esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Ó. É o tamanho de nabla F. Quando é que o nabla F, no caso, né, o nabla F escalar EV, né, quando é que ele vai ser máximo, né? Ele vai ser máximo, ó, olha só, nabla F máximo vai ser quando θ for igual, no caso, né, a 0 graus. É ou não é? Olha só. Quando o nabla F, presta atenção, coincidir com EV, né, ou o EV, né, coincidir com o nabla F, né, esse é o valor de nabla F máximo, né, que corresponde, né, corresponde a df
corresponde a df sobre ds máximo. Por quê? df sobre ds máximo, né, que eu vou separar, né, vai ser igual a nabla f cosseno de 0 graus. Né? É quando nabla f coincide com EV, né? Aí o ângulo é 0, certo? Então, quando nabla f coincide com EV, né, eu tenho a máxima derivada direcional, né? É quando eu tenho assim, ó, nabla f e tenho meu EV. Certo? Nesse caso, né, esse vetor escalar esse, né, vai dar o tamanho dele. Certo? Tá bem claro o que eu estou dizendo? Então, a direção onde... Então eu posso escrever assim, ó, olha só. Ó, olha o que eu posso escrever. Ó. A direção, o sentido, né, a direção em que df sobre ds é máximo é a do gradiente de f, esse vetor aqui, ó. Certo? A direção, olha, preste atenção como é que é fácil, tá? Eu estou colocando um adendo nesse problema. Olha só, olha o que eu quero dizer, olha só. É questão de você olhar, olha só. Imagine que eu tenho nabla f aqui, que está no espaço, tá? Aqui é meu nabla f, meu vetor nabla f. Olha só, se eu tiver essa direção do EV, eu tenho um ângulo θ, não é? Mas se meu EV estiver coincidindo com nabla f, tá? Repara, aqui eu tenho o df sobre ds máximo. Por quê? Porque é o módulo de nabla f. Por que é o módulo de nabla f? Porque o cosseno de θ é 1. Então, quando eu coincido EV, né, com o nabla f, sempre o nabla f, olha só, olha o que eu posso escrever, tá? Olha o que eu posso escrever. Ó, sempre o nabla f aponta para a direção, olha só, olha o que eu posso escrever, ó. Nabla f, vetor, né? Vetor, nabla f, aponta para a direção na qual df sobre ds é máxima. Professor, explica isso direitinho mais. Eu quero mais. Não gostei muito não, estou um pouco confuso. Olha só. Ó, eu te dou o nabla f. Dado nabla f, vamos dar um valor qualquer aqui, tá? Vou colocar assim, I mais 2J mais 3K. Tem nada a ver com o problema, isso é dado. Então eu venho aqui, ó. Marco esse vetor nabla f aqui. Esse aqui é meu vetor nabla f. Olha só, qual é a direção? Esquece o vetor nabla f agora. Qual é a direção em que o produto escalar nabla f escalar EV é máxima? Olha só. Vamos destrinchar isso aqui, ó. Isso aqui é igual ao tamanho de nabla f vezes o tamanho de EV vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. Olha para cá. Aqui o tamanho de EV é 1. Então, ó, nabla f cosseno θ, quando é que é máximo, né? Quando θ for igual a 0 graus, né?
que é o maior valor do cosseno, né? Então, ó, aqui é 1, aqui é 1. Tá vendo aqui, ó, o tamanho de Nabla F? Tá? Então, o vetor Nabla F, presta atenção, ele indica a direção do EV, outro EV, no qual o produto escalar desse vetor por EV é máximo. Certo? Porque aqui meu ângulo θ é 0 graus. Então, se eu der o gradiente e quiser qual a direção onde o df sobre ds é máximo, vai ser a direção do gradiente. Que o EV vai ter que coincidir com o Nabla F. Entendeu? Então, se eu der o Nabla F, aponta para a direção na qual o df sobre ds é máximo. Ele aponta. Ó, repara, eu não tenho EV, tá? Eu não tenho vetor V. Te dou o Nabla F, tá? Então vai ficar faltando o EV. Olha só, vou falar bastante mesmo, ó. Olha só, para você entender. Ó, cada vez eu falo de uma forma diferente, né? Para você entender. Ó, eu não estou nesse problema não, tá? Ó, eu tenho Nabla F. Vou colocar aqui, ó. Nabla F igual, se eu não me engano, vou pegar até do problema mesmo. 12i menos 14j mais 12k. Isso aqui é o Nabla F do problema. Tá? Dado. Eu tenho. Tá? Olha só. Qual o vetor direção EV no qual TF sobre DS é máximo. Olha só. Eu só dou isso aqui, ó. Só dou isso aqui, ó. Só dou isso aqui. Isso aqui é dado. Suponha. Te dou o Nabla F. Quando eu der o EV, né, eu faço produto escalar, eu tenho DF sobre DS. Mas não te dei o EV. Não te dei. O meu EV, olha só, meu EV eu posso calcular. Que vai ser o Nabla F, nesse caso, sobre o módulo de Nabla F. Professor, por quê? Porque para DF sobre DS ser máximo, tá? O suporte de Nabla F tem que ser o mesmo suporte do EV. Certo? Ó, o suporte do Nabla F tem que ser o mesmo suporte do EV. Para quê? Para que o produto escalar apareça o cosseno de 0, que é 1. Só tem uma forma de aparecer o cosseno de 0 nesse produto escalar. É quando os sentidos são os mesmos. Entenderam bem? Então, se eu der o Nabla F, eu posso calcular o meu EV em que o DF sobre DS é máximo. Eu dou Nabla F, quer ver? Olha só, aqui até esse problema mesmo, ó, olha só. Te dou o Nabla F, tá? Eu dei o Nabla, não dou mais nada, não dou mais nada. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Ó, DF sobre DS é igual a Nabla F, escalar, EV, vou colocar um EV estrela, pronto. Tá? Um EV diferente. Agora, repara, eu quero que DF sobre DS seja máximo. Então, ó, Nabla F, tamanho, vezes EV estrela, é um EV que eu não conheço, tá? Vezes o cosseno de 0, tá? Para ser máximo. Então, meu EV estrela tem que coincidir com o vetor Nabla F. Ó, então, se eu tiver aqui, ó, o vetor Nabla F, eu garanto que meu EV estrela está no mesmo suporte, né, para o cosseno ser 0. Ora, isso aqui não é unitário, então eu posso pegar qualquer vetor daqui, inclusive o Nabla F, dividindo pelo módulo dele. Aí eu vou encontrar meu EV. Quer dizer, eu posso até mostrar aqui, ó, qual é a direção, né? Qual a direção
onde eu tenho, né, o maior dF sobre ds. Vamos calcular. Aqui, ó. Qual o vetor direção no qual isso aqui seja máximo. Então vamos lá, ó. Não tem problema. Ó. Olha só. Eu vou pegar meu vetor, chamar de EV estrela, né? Porque não é EV do problema. É qualquer vetor sobre o tamanho dele. Então vamos lá. Qual o vetor Nabla F? Né? 12i menos 14j mais 12k. Sobre raiz, então vamos lá. Completei aqui, tá? 12 ao quadrado, 14 ao quadrado e 12 ao quadrado. Somando isso aqui, né? Extraindo a raiz quadrada, né? Vai dar 22, tá? Aqui é meu denominador só, tá? Denominador. E qual seria, né, meu EV estrela, né? Então EV, faz o seguinte, ó, vou colocar bem aqui para ficar, ó, vai ser igual o meu vetor Nabla F, né? 12i menos 14j mais 12k dividido por 22, certo? Até fazer assim, ó, cancelando, né? 12 por 2 dá 6, né? Aqui, ó. 6 sobre 11i, aqui, ó, menos 7 sobre 11, né? Porque dividindo por 2, né? J. E aqui 12 dá 6 sobre 11, mais. Tá. Repara só que interessante, olha só. Aqui eu obtive esse vetor sem dar a direção. Eu busquei a direção, que é a direção do Nabla F. Bastou eu dar o vetor Nabla F, como eu quero o máximo, eu já posso calcular o meu EV estrela. Tá? Dividindo o Nabla F pelo tamanho dele. Aí eu tenho meu EV estrela, né? Certo? Aqui, ó. E se eu fizer o produto escalar, né? Aqui, ó, eu vou obter o tamanho só de Nabla F, porque aqui meu cosseno é 0, né? Que vai dar 22, né? Que é o denominador, né? Esse aqui é o denominador, ó. Denominador, né? Denominador. Entendeu? Quando você aprende conceito, né? Repara, um ponto importante, né? Só para... que é óbvio, né? Que é óbvio. Olha só. Se eu tenho uma direção, ó. Se eu tenho uma direção, ó, eu tenho uma direção aqui, ó. Qualquer. Tá? Se eu tiver esse vetor A, ou se eu der esse vetor B, o meu unitário dessa, vou chamar essa direção de delta. De delta, tanto faz, né? Eu divido esse vetor, né, pelo tamanho dele, que vai ser igual, né, a esse vetor pelo tamanho dele, né? Que é igual a outro vetor qualquer, né? Qualquer, né? Pelo tamanho dele, certo? Como eu tenho o Nabla F, né? Eu divido Nabla F pelo tamanho dele, para ter o E estrela, tá certo? E ele coincide com o Nabla F. Né? Por isso que o produto escalar, o ângulo de phase é 0. Aí eu vou ter a variação máxima. Entenderam bem agora? Claro. É só ver aqui, ó. Eu dou Nabla F, né? Como é que eu calculo a direção onde dF sobre dF vai ser máximo? Ah, é? Quando o meu EV, né, coincidir com o Nabla F. Como é que eu acho o EV? Como todo vetor dessa direção, eu pego e divido pelo módulo dele, tem o EV. Ó, tranquilo. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Você vê que é uma mistura de conceitos, né? São todos óbvios, mas tem que falar. Tem que falar. Tá claro? Professor, toda vez que calcular vetor, checa, né? Confira para ver se está certo. Não tem problema, ó. EV, ó, EV, escalar EV, estrela, tá? Que é um EV especial. Vê se é igual a 1. Não tem problema, ó. No caso, né?
Isso aqui vai dar, até eu coloco assim, ó, módulo, né, de EV estrela ao quadrado, né, que aqui tem que dar 1, aqui vai dar 1. Eu não sei se vai dar 1, eu vou checar, certo? Então vamos lá, ó. EV escalar EV, então vou abrir aqui, escalar, aqui. Vou pegar meu EV, ó, 6 sobre 11 e menos 7 sobre 11, J, mais 6 sobre 11K. 6 sobre 11K. Escalar, vamos repetir aqui, ó, 6 sobre 11 I, né, menos 7 sobre 11 J, mais 6 sobre 11K. Vou elevar ao quadrado, né? 6 ao quadrado sobre 11, porque esse por esse dá 36. 11 vezes 11 dá 121, né? Tá? Esse aqui mais 49 sobre 121, mais 36, né? Isso aqui é o quadrado, né? Sobre 121. Ó. 36 com 36 dá 72. 72 com 49 dá 121, né? Isso aqui é igual a 1. Então, meu EV é unitário. Claro?